Olá pessoal, neste vídeo nós vamos começar finalmente a falar sobre programação orientada a objetos. Nós vamos entender um pouquinho sobre o conceito de classes e algumas características da programação orientada a objetos e como implementá-las utilizando as classes. Então pessoal, a programação orientada a objetos ela não está associada a uma linguagem específica de programação. Ela não está associada à linguagem C++ ou à linguagem Java. Programação orientada a objeto é um conceito, é um paradigma que você, como programador, poderá utilizar para começar a organizar os seus softwares. Então, o cerne da programação orientada a objeto é você conseguir transformar o seu software, que muitas vezes é um sistema bem complexo, em unidades menores e independentes. Essas unidades menores e independentes a gente vai chamar de objetos, tá certo? A gente vai ver que os objetos eles são compostos por duas partes principais, sendo os atributos, aqueles que guardam as características daquele objeto, ou seja, informações relativas a ele, são dados daquele objeto, né, como, por exemplo, a cor, a altura, uma senha. Então, tudo isso são dados relativos a um determinado objeto. E a gente tem os métodos, que são funcionalidades providas por aquele objeto. A gente vai entender um pouquinho melhor na hora que a gente explicar as classes, tá certo? Aqui a gente tem, então, um diagrama que nos mostra, né, que você pode aí memorizar que um objeto tem essas duas partes principais. Pode ter mais, mas essas são as principais, sendo os atributos e os métodos. Então, na maioria das vezes, esses objetos, né, a programação orientada a objeto, ela se baseia no conceito de classe. A gente vai ver daqui a pouquinho que é a forma que a gente tem para definir esses objetos. Além disso, pessoal, a programação orientada a objeto, obviamente, ela vai se basear no conceito de classe, é como a gente consegue implementar boa parte dos paradigmas, mas existem outras diretivas de programação bastante utilizadas, né, que são guia da programação orientada a objetos, ou POO. Então a gente vai ver as classes na aula de hoje, a gente vai entender também um pouquinho sobre encapsulamento, que é a forma que um programador tem de esconder algumas partes do código que não são importantes para o usuário. Lembra que nas aulas passadas a gente criou aquela biblioteca com a função soma, com a função potência, e a gente utilizou um header para que um usuário daquela biblioteca lá na nossa função main, ele não precisasse saber, por exemplo, como a função potência foi utilizada, foi implementada. Exatamente esse conceito a gente vai aplicar agora de uma forma mais organizada nas classes. Por quê? Os usuários das classes, os objetos, eles não precisam ali ter uma noção exata de como que aquelas funcionalidades elas foram implementadas. Desde que a gente saiba, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você troca o canal na sua TV, você muda, né, um controle, o canal, você simplesmente aperta um botão e o canal ele é alterado. Mas você não sabe exatamente como existe, qual é a comunicação que existe entre o controle remoto e a televisão, qual é o protocolo que eles estão utilizando. Não, você simplesmente tem uma ação, apertar botão e você espera um resultado, trocar o canal. A mesma coisa a gente fez na função potência. A gente passa dois argumentos, né, dois números, um é a base e o outro expoente, e a gente espera receber o quê? O resultado daquela operação de potência ali, utilizando uma base e o expoente. Mas a gente não sabe exatamente, naquele exemplo a gente fez um for, né, a gente fez um loop para poder calcular aquele processo. Então, o encapsulamento é justamente isso. Você esconde a implementação e o que de fato é importante para o usuário, para a utilização, é exatamente aquele protótipo, né? O que a gente precisa passar, o que eu preciso fazer e o que eu quero receber. A gente vai ver também conceitos de herança e polimorfismo que estão bastante ligados, que é uma forma de a gente aproveitar códigos já desenvolvidos. Então a gente vai ver que com a herança a gente consegue, por exemplo, utilizar uma classe já desenvolvida, por exemplo, por outros programadores, e criar versões específicas daquela classe com funcionalidades próprias da nossa aplicação. No polimorfismo, a gente vai ver que o nosso software ele vai ter a capacidade de mudar a sua forma de acordo com a situação em tempo de execução. Então, isso vai ser bem importante, porque a gente vai conseguir dar generalidade para o nosso código e ele vai se tornar um pouco mais inteligente
para a gente não ter que, por exemplo, programar todas as situações. Ele sim, ele vai ter a capacidade de mudar para atender a uma determinada aplicação ou situação específica. Por fim, a questão da abstração de dados, a gente vai ver que é um conceito que permite a gente abstrair certos aspectos da definição do nosso software para que, justamente assim como na herança, ele fique mais genérico e a gente tem que dar menos manutenção nele à medida que o tempo passa, né? Então, todos esses conceitos estão muito ligados a isso, a reusabilidade do código e a manutenção também. A gente vai ver que, imagina se desenvolvesse um software imenso, né? Desde um jogo ou, por exemplo, um software bancário ou qualquer tipo de aplicação maior, você tem dezenas de programadores, você tem que prezar pela organização do seu código, por um bom projeto e também uma engenharia de tal maneira que fique fácil de alterar aquele software, de dar manutenção, e o conceito de programação orientada a objetos é fundamental nisso. Bom, então vamos entender o que seriam as classes e objetos de uma forma um pouco mais específica. As classes, pessoal, elas vão representar modelos para a criação de objetos. Isso é importante você memorizar, né? Então, você nunca esquecer de diferenciar, não se confundir entre classes e objetos. Então, na verdade, as classes, pessoal, elas funcionam como se fossem tipos específicos de dados. Vejam, lá nas aulas passadas a gente estudou os tipos mais básicos, como o inteiro, o char, booleano, etc. Então, quando, por exemplo, a gente cria uma variável do tipo inteiro, a gente estudou nas aulas passadas que lá na nossa memória do computador será reservado o espaço suficiente para guardar apenas um bloquinho, né, daquele que é um bloco de informações suficiente para uma variável do tipo inteiro. Então, isso que vai acontecer lá na memória do nosso computador. Se, por exemplo, a gente cria uma variável char, ele vai armazenar naquele endereço apenas um bloco, tá certo? Suficiente para guardar uma variável char. Beleza, pessoal? Então é exatamente isso que acontece quando a gente guarda ali variáveis simples na nossa memória. Existem as estruturas onde você consegue selecionar um bloco de memória, mas que cada parte desse bloco não necessariamente precisa ter a mesma característica. Essas são as estruturas. As classes, a gente vai ter algo parecido. A gente vai ter um bloco de memória também, onde cada parte daquele bloco de memória vai ter uma informação distinta. Só que as classes vão além, porque além de ter associação de atributos, a gente também vai ter funcionalidades. Tá certo? Então a classe é esse modelo para criação. Inteiro, o modelo ele me fala o quê? Guardar uma variável com 32 bits. E a classe vai ser o quê? Um modelo também para criação de objetos, só que eu vou guardar ali variáveis de diferentes tipos naquele bloco de memória e também vou ter a associação de funcionalidades. Então, os atributos são utilizados para caracterizar o objeto, como eu já tinha falado, e os métodos eles são utilizados para operar esses atributos ou realizar tarefas. Vocês vão escutar muitas vezes durante o curso eu falar que o objeto é uma instância de uma classe. Então, vamos, por exemplo, vamos instanciar aquela classe. É de fato realizar, criar o objeto. É o que de fato vai para a memória. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo como é que seria. Lá, nas aulas anteriores, a gente criava, por exemplo, int var. O que é int, pessoal? Int é uma variável? Essa palavra-chave int é uma variável? Não. É apenas o quê? O tipo de dado e a variável em si é a var. Lembra que a gente viu lá nas aulas anteriores, a gente colocou aquele desenho, o esquemático de uma memória RAM, e a gente via que lá no nosso código, o que acontecia na prática quando a gente declarava um int var é criar um espaço de memória e alocar aquela variável ali dentro. Então, de fato, o que é realizado é a variável. O que vai para a memória é a variável. O int aqui é apenas o quê? Um modelo para a criação dessa variável, que nesse caso seria uma variável de um espaço de armazenamento de 32 bits, onde eu vou colocar ali números. Quando a gente vai para a classe, fazendo a analogia, a classe seria similar ao tipo dessa variável simples. Ou seja, é um modelo para a criação de quem?
dos objetos. Então, o objeto é o que de fato é realizado, é o que de fato é implementado na nossa memória. E a classe é o modelo para a criação desse objeto. Bom, pessoal, vamos utilizar então essa definição, esse conceito, para definir algo cotidiano. Imagine, por exemplo, que eu queira definir um carro como uma classe. Então vamos pensar quais são os atributos de um carro genérico. Ele possui uma cor, normalmente, uma quantidade de portas, uma potência e vários outros atributos que com eles eu consigo caracterizar um carro. Tá certo? E quais métodos, né, quais ações, quais funcionalidades um carro tem? Ele consegue acelerar, ele consegue frear, ele consegue esterçar, né, que é girar o volante, consegue buzinar e outras várias funcionalidades. Vejam, aqui eu não estou falando de um carro específico, estou falando de uma definição genérica para um determinado objeto que vai ser um carro de uma marca, de uma montadora. Veja que esse é um modelo. Né? Eu não estou aqui definindo aspectos específicos, eu não estou caracterizando um objeto específico. Estou simplesmente criando um modelo, falando que para a definição de um carro qualquer, eu tenho que definir a cor, a quantidade de portas, a potência, etc. E que esse carro qualquer, ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode esterçar, ele pode buzinar. O interessante do encapsulamento, que a gente vai ver também depois do polimorfismo, que a forma com que isso é feito pode até mudar. Por exemplo, pode ter carro com aceleradores eletrônicos, outro com freios hidrovácuos, outro com freios eletrônicos. A forma de frear pode ser diferente, mas veja bem, todos eles, o objetivo é o mesmo. Se eu aperto no acelerador, ele vai andar mais rápido. Se eu aperto no freio, ele vai reduzir a velocidade. O efeito, né, o que essa função acelerar produz e o que essa função, o método frear produz, é a mesma coisa em vários carros. Então vamos ver exemplos aqui, pessoal, de como é que a gente poderia agora, de fato, criar objetos a partir dessa classe carro, né, que a gente explicou. Imagina que eu crie agora um carro chamado Honda Civic. Então veja, o carro aqui é a nossa classe. E Honda Civic é o objeto, é a realização dessa classe. Vamos ver o que vem aqui. Opa! Instanciei, tá vendo? Antes não existia carro. Agora eu criei uma instância. A gente pode ir lá no nosso código, por exemplo, definir a classe carro. Mas se a gente não executar uma instrução instanciando, para fazer com que seja criado um objeto a partir daquela classe, nada ocorre no nosso software. Então eu aqui defini o meu carro. Esse carro, ele então chamado de Honda Civic, ele possui esses atributos, ou seja, qual é a cor dele? Aí agora a cor dele é cinza. Quantidade de portas, 4. Potência, temos que olhar no manual. Vai ter uma potência característica. Ele consegue acelerar? Sim. Frear também? Esterçar e buzinar? Todos esses métodos ele consegue desenvolver. Ah, agora vamos criar outro carro. Toyota Corolla. Opa, lá vem um outro carro. Tem todas aquelas características? Mesma coisa. Ele consegue acelerar, frear, esterçar? Sim. Cor e quantidade de portas? Também. Ele possui todas as características. Aqui a cor é branca. Quantidade de portas também é 4 e vai ter uma potência característica. Ah, Guilherme, mas espera aí. O Civic pode acelerar diferente do Corolla? Com certeza. Ele pode ter sensores diferentes, a mecânica interna pode ser diferente. Mas veja, o método é o mesmo. O que eu faço é apertar o acelerador, né, que seria o argumento da nossa função, o método, e a gente espera receber como o que? O retorno daquela função, né, depois de um certo processamento, nosso carro andando mais rápido. Tá certo? Então, o encapsulamento e o polimorfismo, eu vou explicar depois para vocês, a gente pode fazer, vai ter N formas desses carros acelerarem. A gente pode ter dois carros aqui no mesmo código, no mesmo programa, e eles podem se comportar de maneiras distintas. Tá certo? Mas, no fim das contas, eles têm as mesmas características e métodos, e permite eu generalizar o meu código. Beleza? Bom, pessoal,
No próximo vídeo, a gente vai começar agora a programar de fato em C++. Esse vídeo foi apenas introdutório para a gente entender o conceito de classes e objetos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. No próximo vídeo, a gente vai agora compreender um pouco melhor sobre a sintaxe de classes e objetos. Então, a gente vai fazer isso lá no VS Code, né? E vamos entender como operar aí com esses objetos, como é que a gente pode invocar os métodos, etc.